Bem, eu falei no vídeo anterior a respeito de perspectivas e a gente viu o exemplo ficcional criado por Jorge Luiz Borges dos habitantes do planeta Tlon. Então, o curioso é que esses exemplos que foram apresentados ficcionalmente por Borges, e também a gente encontra isso na literatura filosófica, foram já descritos de maneira concreta por antropólogos. Esse artigo que eu passei para vocês, de Eduardo Viveiros de Castro, Perspectivismo e Multilateralismo na América Indígena, apresenta um exemplo aqui bem próximo de nós, dos indígenas brasileiros, e que tem essa concepção de mundo, essa cosmologia, como ele chama, né, uma visão de mundo, que é perspectivista. Então, isso é o que ele chama de perspectivismo ameríndio. O Eduardo Viveiros de Castro é um antropólogo carioca que trabalha no Museu Nacional do Rio de Janeiro, com sede no Rio de Janeiro, e ele é atualmente um dos principais antropólogos brasileiros, um dos principais intelectuais brasileiros mesmo. É uma pessoa altamente assim, capacitada, e o trabalho dele tem uma conotação filosófica bem importante. Isso que ele pretende estar fazendo é descrevendo, assim, digamos assim, a metafísica dos indígenas, sobretudo os indígenas da região amazônica, mas o que ele diz pretende valer para os indígenas das Américas em geral e também de algumas outras regiões do Caribe e outras regiões mundo afora. Muitos povos indígenas têm características parecidas no seu pensamento com essa que os indígenas brasileiros têm. Então, vamos ver em que consiste, né, o perspectivismo ameríndio. Bom, o texto do Borges eu já mencionei. Esse trabalho do Eduardo Vieira de Castro também recebeu contribuições importantes de duas pesquisadoras também que trabalham com ele lá no Rio de Janeiro, Aparecida Vilácia e Tânia Scholz e Lima. Ele cita elas nesse artigo dele. E essas reflexões, quer dizer, esses aspectos da cultura, da metafísica ameríndia, são conhecidos há bastante tempo. Mas eles nunca haviam sido assim sistematizados e estudados tão detalhadamente quanto nos anos mais recentes. Mas um antropólogo anterior, que é o Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês que morou no Brasil durante muito tempo, e que é, digamos assim, um precursor do trabalho do Eduardo Vieira de Castro, já havia observado isso. E ele conta a seguinte história, Lévi-Strauss. Nas Grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não uma alma, estes se dedicavam a afogar os brancos, que aprisionavam, a fim de verificar, por uma demorada observação, se os seus cadáveres eram ou não sujeitos à putrefação. Então, uma questão que se colocava para os espanhóis, também para os portugueses, aqui nas Américas, era de saber se os indígenas eram humanos, quer dizer, se eles tinham uma alma, né? Então havia essa discussão, em que se eles eram ou não, se eles estavam mais, digamos assim, presos ao mundo da natureza ou ao mundo, digamos assim, humano, né? Isso é a questão que se colocava para os portugueses e espanhóis. Porque na cosmologia, na metafísica europeia, né, que nós herdamos, em parte, vamos ver assim, depois eu queria falar sobre isso, nós brasileiros temos essa herança múltipla, né? Nós não somos europeus, certamente, mas temos uma herança europeia, cultural europeia bem forte, mas nós também temos uma herança cultural importante dos ameríndios, dos indígenas e também dos africanos que vieram para cá, né? Então, nós temos essa tripla herança. Então, os brasileiros, a cultura brasileira é uma cultura
que é produto dessa fusão aí de outras culturas. Mas, de qualquer maneira, vamos ver. Para os europeus, na cosmovisão, na visão de mundo europeia que nós herdamos, os seres humanos se distinguem das outras espécies naturais, né, dos outros bichos, em razão de terem uma alma, de terem uma mente diferente. E para os indígenas aqui não era assim. Então, para eles não estava claro qual era o estatuto, né, dos brancos que chegaram aqui, dos espanhóis e portugueses. E, em particular, eles não tinham certeza se o corpo dos europeus era igual ao corpo deles. Então, como eles vieram naquelas caravelas e, né, tinham artefatos muito estranhos para eles, e havia essa questão de se eles eram humanos, né, se eram como nós, ou se eram espíritos. E caso eles fossem espíritos, o corpo deles não apodreceria, né? E então eles faziam essa espécie de observação empírica. Matavam os espanhóis ou portugueses e deixavam, enfim, esperavam um tempo para ver se apodrecia. Então, a questão que se colocava para eles era exatamente, era uma questão sobre o corpo, o estatuto do corpo dos espanhóis e portugueses. Para os portugueses e espanhóis, a questão que se colocava era, não, o corpo obviamente é igual, a questão é saber se a alma é igual a nossa. Então, são diferenças assim, de perspectivas muito salientes, né? Então, o pensamento ameríndio tem o que às vezes é chamado de qualidade perspectiva, que consiste no seguinte, eu já mencionei isso na aula na semana passada. Na mitologia ameríndia, no princípio todos eram humanos, né? Todas as espécies de animais e algumas espécies de plantas, todos eram humanos e aos poucos eles foram se diferenciando uns dos outros pela modificação dos seus corpos. E corpos diferentes veem as coisas de maneira diferente. Então, uma onça, quando vê um ser humano, ela não vê, a onça, todos os bichos veem a si mesmos como humanos. Tem línguas humanas, hábitos humanos, mas como os corpos são diferentes, o que eles veem quando olham uns para os outros são coisas diferentes. Então, nós, quando olhamos para nós mesmos, vemos humanos. Quando olhamos para uma onça, vemos uma onça. Quando olhamos para uma vaca, vemos uma vaca, assim por diante. Agora, as onças, segundo os indígenas, quando olham para si mesmas, veem humanos. Quando olham para um ser humano, que é algo que elas podem comer, elas veem um animal de presa, por exemplo, um porco, ou uma vaca, ou algum outro bicho que se come, né? E assim por diante, tá? Então existe essa qualidade de perspectiva de tal maneira que a identidade de um indivíduo não é determinada por suas qualidades intrínsecas, ou propriedades intrínsecas, mas em parte por aquele que o percebe. Então, se uma onça vê um ser humano, ela vê uma coisa. Se um ser humano vê um ser humano, ela vê outra coisa. Se um porco vê um ser humano, vê outra coisa ainda, né? Então, o ser humano é ser humano, apenas é ser humano dependendo de quem está vendo. Pode ser uma onça para o porco, pode ser um porco para a onça e assim por diante. Então, os indivíduos todos se veem, de todas as espécies, se veem como humanos, como pessoas, como nós. Mas, né, se tem um corpo de um tipo, se tem um corpo humano, ele vai adotar a perspectiva humana. Se tem um corpo de onça, tem a perspectiva da onça. E se tem um corpo de peixe, ele vai ter uma perspectiva de peixe. Quer dizer, a percepção dele dos objetos é diferente. Não é que os objetos sejam os mesmos e a gente veja simplesmente o mesmo objeto de perspectivas diferentes, né? Não é isso que é o perspectivismo ameríndio.
não é assim, eu tenho um mesmo objeto visto de perspectivas diferentes. O que os ameríndios acreditam é que o objeto mesmo, em si, não existe. O que existe são perspectivas, né? E o que uma coisa não é invariante através das perspectivas. A natureza das coisas muda dependendo de quem está percebendo aquela coisa. Isso é diferente do que nós chamamos de relativismo cultural, né? Que é algo bastante conhecido na nossa cultura brasileira, mundial e mundial, né? Hoje em dia. Então a gente diz assim, olha, os valores, as ações, os comportamentos mudam de uma cultura para outra. Então, por exemplo, os japoneses têm uma noção de honra muito diferente da nossa. Ou eles têm, assim, uma ética de trabalho diferente da nossa, né? Então, os valores que eles praticam, enfim, cultivam na cultura deles são diferentes dos nossos valores. E então a gente tem assim que pessoas diferentes podem adotar culturas diferentes e assumir perspectivas diferentes, né? Então isso é o que a gente chama de relativismo cultural. A gente tem uma realidade única, o mundo natural é único para todo mundo. A gente tem um único universo, um único mundo, e nesse universo único há culturas diferentes. Dependendo da cultura que a gente adota, a gente vê aquele mesmo mundo natural de perspectivas diferentes, né? Faz avaliações, faz julgamentos diferentes sobre o que está acontecendo. Então, mas o mundo natural é o único para todos. Essa é a nossa perspectiva aqui das pessoas que vivem em cidades, a perspectiva de pessoas que vivem no mundo assim, industrializado, chamado mundo civilizado. Para os ameríndios não é assim. Não existe um mundo único que é invariante através das perspectivas. Tá? Então, o que nós temos é o que a gente pode chamar de multiculturalismo. Provavelmente vocês pensam assim também. A maioria de vocês deve pensar exatamente assim, que há várias culturas e uma única natureza. A natureza é única, né? Tem essa natureza que é descrita pela física, pela biologia, pela química, essa é única. E há diversas culturas humanas, né? E aí cada cultura humana vê essa mesma natureza de maneiras diferentes e faz julgamentos diferentes porque tem culturas diferentes. Na perspectiva ameríndia, o que eles têm não é um multiculturalismo, não é uma natureza e várias culturas. Eles têm uma cultura que é única, que é a cultura humana. Todos são humanos. Só existe uma cultura, que é a cultura humana. Mas há várias naturezas, né? Porque essa mesma cultura humana, dependendo do corpo que tu tem, percebe, né, a natureza de maneira diferente. E não apenas percebe no sentido de que subjetivamente eu tenho a percepção, mas vive mesmo numa natureza diferente, né? Então a natureza, há várias naturezas, né, da perspectiva na cosmologia ameríndia há várias naturezas. A natureza muda conforme o corpo de quem está percebendo a natureza. Existe uma natureza para a onça, uma natureza para nós, uma natureza para os cachorros, para as vacas, para os peixes e assim por diante, para os espíritos. Então, essa aqui tem uma citação desse artigo do Eduardo Vieira de Castro. Ele diz: tipicamente, os humanos, em condições normais, veem os humanos como humanos e os animais como animais. Os animais predadores e os espíritos veem os humanos como animais de presa. Ao passo que os animais de presa, aqueles que são caçados, né, que são comidos, ao passo que os animais de presa veem os humanos como espíritos ou como animais predadores. O ser humano vê a si mesmo como tal. A lua, a serpente, o jaguar e a mãe da varíola o veem, contudo, como um tapir ou um pecari que eles matam. Anota Bayer sobre os Matsiganga.
Vendo-nos como não humanos, é a si mesmos que os animais e espíritos veem como humanos. Tá? Então tem essas variações aí de perspectiva. Todos são humanos, mas como os corpos são diferentes, a natureza para cada um dessas espécies muda. Né? Para nós não, para nós a natureza é única e a gente muda de perspectiva conforme a nossa cultura. Os jaguares veem o sangue como cauim, uma bebida assim embriagante. Os mortos veem os grilos como peixes. Os urubus veem os vermes da carne podre como peixe assado, e assim por diante. Então, segundo os ameríndios, o interior humano é comum, né? tem uma natureza humana comum, uma cultura comum, uma mente comum, uma psicologia, uma alma comum. E o exterior corporal é variado e instável. Para nós, da nossa perspectiva, que é herdada assim da tradição essa europeia, o interior é variado. A minha psicologia é diferente da de cada um de vocês. Cada um de nós aqui tem uma mente diferente, uma alma diferente. E o exterior, o corpo nosso, é basicamente o mesmo, assim, no sentido de que tem um DNA muito parecido, composição química parecida, fisiologicamente nós somos parecidos, temos os mesmos órgãos e assim por diante. A gente acha que tem uma natureza biológica comum, e o que nos diferencia são as nossas mentes, ou almas, ou espíritos, né? Então essa é a perspectiva que a gente herdou dos europeus. Bom, o Viveiros de Castro faz alguns esclarecimentos sobre isso, sobre essa concepção dos indígenas. Ele diz, primeiro, que essa é uma concepção que incide mais frequentemente sobre predadores e presas, né? Mas ela se estende também para algumas plantas, para a lua, ali, que nem apareceu naquele caso ali, para os espíritos, né? Não só para predadores e presas. Eles tendem a... claro que é como as culturas indígenas estão organizadas muito em função da caça, né? E então essa hierarquia de animais na cadeia alimentar, predadores e presas, né? Quais são os animais que são caçados, quais são os animais que caçam, quais são os animais que nós caçamos, quais são os animais que nos caçam. Então, essa discriminação é muito central na cosmologia deles. Mas eles estendem depois para analogia a outras espécies, né? Tendem a fazer isso. E, em segundo lugar, ela ocorre em graus, quer dizer, ela pode admitir variações de graus, né? Algumas características são mais fortemente perspectivistas do que outras. Além disso, há um elemento assim muito importante nas culturas ameríndias, que são as práticas de xamanismo. E as práticas de xamanismo consistem em parte em uma das coisas que se faz nessas cerimônias xamânicas é assumir perspectivas diferentes daquela que se tem, né? Então o xamã, em parte, é uma pessoa que consegue adotar uma perspectiva, por exemplo, como a das onças, como a dos peixes, enfim, dos veados, dos porcos, enfim, as antas, as capivaras. E então, às vezes nas cerimônias, inclusive, eles usam ornamentos, né, corporais, roupas, que lembram desses animais, ou fazem pinturas nos corpos, né, que lembram desses animais, de tal maneira que o corpo deles fica então parecido com desses animais, e eles conseguem então falar com eles, né, visitar eles e falar com eles, falar com as onças, falar com os capivaras, falar com e assim por diante, com os peixes, assim por diante, tá? E para eles, então, conhecer esses bichos significa se colocar na perspectiva deles, descobrir o sujeito que tem por trás do corpo, né? E então o xamã é uma pessoa que consegue fazer isso e controlar essas transições, mas elas podem acontecer também de maneira espontânea.
E aí, por isso são perigosas, né? Uma pessoa pode se perder na mata e mudar de perspectiva, né? E ela não se dá conta e depois ela não consegue voltar. Então ela pode se perder, pode se identificar com onças, ou com macacos, ou com porcos, ou com algum outro bicho da mata e depois não conseguir retornar para a aldeia. Então são casos perigosos. E isso explica, né, essa característica da metafísica, da cosmologia. A Meríndia explica isso em um aspecto assim, que para os portugueses parecia muito estranho. Dos indígenas, que eles eram fáceis de converter, né, ao cristianismo, se convertiam muito facilmente, mas depois pareciam inconstantes. Eles, né, ficavam uma semana assistindo, indo à missa todos os dias e tal, e depois voltavam para suas práticas pagãs, né? E para os portugueses aquilo era estranho. O cara acabou de se converter, estava aqui rezando missa e agora voltou lá para a aldeia indígena, esqueceu tudo. Só que, claro, para os indígenas o que eles estavam fazendo ali era conhecendo os portugueses, né? Porque para conhecer um bicho diferente, tu tem que usar as roupas dele, cantar como ele, falar como ele, comer a comida dele e assim por diante. Então, isso, assumir a perspectiva da outra pessoa significa viver com ele durante um tempo. E é assim que tu conhece o sujeito que tem por trás do corpo. Então, na verdade, não era propriamente uma inconstância, né? Isso que os portugueses viam como uma fraqueza moral eram elementos assim, simplesmente estavam sendo coerentes com a sua própria metafísica, visão de mundo. Que a gente, então então essas metafísicas diferentes produzem atitudes diferentes no mundo, né? Vocês veem? E produzem também desafios e problemas diferentes, filosoficamente falando, né? Então, no nosso caso, a gente está cercado de objetos. Por exemplo, aqui nessa sala aqui, eu estou cercado aqui de objetos e às vezes eu encontro com algum sujeito, com uma pessoa em quem eu reconheço um sujeito, né? Quando eu estou conversando com algum de vocês, ou com algum amigo, com familiares, com outra pessoa, né? O universo para nós, a nossa perspectiva, é habitado, está repleto de objetos, mas sujeitos mesmo não são tantos assim. Claro que numa cidade grande, como aqui Porto Alegre, tem 1.200.000 pessoas ao nosso redor, né? Mais ou menos. Mas a quantidade de objetos inanimados é muito maior do que essa, né? Bom, no caso dos indígenas, é o contrário. Então, no nosso caso, como a gente às vezes a gente pode passar dias, né, sem encontrar com alguém, ou sem ter um encontro humano significativo, né? Então a gente pode se sentir solitário e isolado. Então existe essa fantasia, às vezes aparece na filosofia, né, como o chamado solipsismo, na forma do solipsismo, né? Será que no mundo só existe eu e todas as coisas que eu vejo, com as quais eu interajo, são produtos da minha mente? Como é que eu posso saber, né, que existem outras pessoas? Como é que eu posso saber? Já que eu só interajo com os corpos delas, então pode ser que elas sejam corpos inanimados, enfim, produzidos pela minha própria mente, ou alguma coisa assim, ou produzidos por máquinas muito sofisticadas, né? Às vezes aparecem assim reflexões pessimistas, né, dessa natureza na filosofia, né? Pessoa que reflete sobre se o universo não é constituído apenas da sua própria mente, ou algo desse tipo. Isso pode às vezes aparecer em algum tipo de reflexão, justamente porque a gente concebe, a nossa metafísica concebe o mundo como sendo densamente populado por objetos, mas apenas esparsamente populado habitado por indivíduos, sujeitos. Na metafísica ou cosmologia ameríndia é o contrário. Os sujeitos é que estão por toda parte. O difícil para o indígena é ficar sozinho, porque mesmo quando ele está no meio da mata,
né, sem nenhum assim amigo ali ou nenhum familiar por perto, mesmo quando ele está no meio do mato, e para ele é difícil ficar sozinho porque as plantas, os animais que estão ali ao redor dele na mata são são sujeitos, né? Então ele tem que ser muito cuidadoso nas suas relações com a natureza, né? Porque como eles são agentes como ele, existe a possibilidade dele produzir reações, digamos assim, políticas, né? Retaliações, guerras, sem querer. Então ele tem que ter muito cuidadoso, né? Por exemplo, na hora da caça, né? Ou quando está passando pela floresta, ele pode matar um bicho sem querer ou da forma equivocada, isso produzir uma revolta, isso tem consequências, pode ter consequências muito grandes. Para eles tem toda uma diplomacia, uma arte política. A política para eles está em toda parte, né? Mesmo quando ele está sozinho no meio da mata. Na verdade, ele nunca está sozinho no meio da mata. Esse aqui é na concepção deles, né? Então tem esses desafios, né? Para nós, na herança ocidental, o desafio é não ficar sozinho. Para o indígena, para nós existe o risco da gente ficar sozinho. Para o indígena, existe o risco dele não conseguir ficar sozinho, né? Ele está sempre sendo observado por onde que ele anda. Então, na nossa concepção, a gente tende a ver a natureza como sendo mecânica, como sendo regida por regras constantes, né? E não por vontades, né? As coisas acontecem na natureza segundo leis e que são invariantes. Então, existem leis assim físicas, biológicas, geológicas e assim por diante. No caso dos indígenas, a natureza é regida por regras políticas, de diplomacia, de sociologia, porque a gente está sempre, que eles estão sempre lidando com sujeitos, não com naturezas sem sujeitos. E essa metafísica deles, então, se reflete na maneira deles falarem, né? Então, comumente, as frases indígenas são complementadas, afim, elas vêm com acréscimos que indicam coisas do tipo, indicam a perspectiva, né? Então, em vez de dizer simplesmente está chovendo, ou choveu, o indígena diria choveu para mim. Né? Então, isso, quando a gente vai traduzir, é estranho, né? O que a gente faz com esse para mim? Porque a gente não diz isso. Aqui em português a gente não fala assim, né? A gente não diz assim, choveu para mim. Se alguém disser assim, choveu para mim, eu pergunto, como assim para ti? Só para ti? Né? Parece estranho a gente dizer choveu para mim. Porque a chuva não parece ser algo que dependa da minha perspectiva. A chuva parece ser algo objetivo no mundo para nós, né? Mas os indígenas falam assim, choveu para mim. Para o peixe não é chuva que cai, né? Para outros bichos talvez não seja chuva. Então para nós é chuva, para os outros não. Então a linguagem deles já tem isso embutido. Da mesma maneira, lembram que no caso lá do conto aquele do Borges, uma metafísica de ações, né, leva tem expressões na linguagem daqueles povos fictícios, né? Num caso não há substantivos para ele. Numa daquelas linguagens não há substantivos, só verbos e advérbios. Aqui a gente tem isso também, tem as expressões linguísticas, né, de uma espécie de metafísica. Outro caso importante e famoso é o caso teve tem um relato de um navegador, na verdade um mercenário holandês que esteve no Brasil no século XVI, chamado Hans Staten. E esse sujeito foi preso pelos tupinambás, e os tupinambás então comeram dois portugueses, assaram, né, dois portugueses que mataram e comeram dois portugueses que estavam com ele. E o Hans Staden então estava morrendo de medo, né, de ser literalmente comido pelos tupinambás também. Mas ele, por alguma razão, em parte talvez porque ele já soubesse um pouquinho
tivesse aprendido durante o cativeiro um pouco da língua dos tupinambás e também demonstrasse assim ser muito medroso, né? Talvez os índios não achassem que ele fosse digno de ser comido ali, porque ele demonstra muita covardia, né? Talvez por isso. Mas enfim, o fato é que ele não foi comido pelos tupinambás e depois ele escreveu sobre essas histórias todas. Então é uma história fantástica, são histórias fantásticas aí que estão disponíveis. Depois eu vou colocar a referência disso na página da disciplina para quem quiser dar uma olhada. É um texto assim bem interessante de ser lido. E ele disse que numa dessas cerimônias, enquanto um indígena estava comendo a carne de um português, o indígena falou para ele assim, Yawara Ishe, que se traduz como eu sou uma onça. Então, o que estava acontecendo ali? Do ponto de vista do indígena, ali naquele momento, ele não era um ser humano comendo outro ser humano, não, ele não estava praticando canibalismo, né? Do ponto de vista do indígena, ele naquele momento tinha assumido a perspectiva de uma onça e que estava, portanto, comendo a carne de uma presa. Então, aquilo não era carne, não era uma carne humana que ele estava comendo. Vocês entendem? Então existe essa discussão em antropologia sobre se o que os ameríndios praticavam, e talvez ainda pratiquem em alguns lugares aqui, seja canibalismo, né? Porque quando tu adota eles, na concepção deles, a natureza dos objetos ao redor dos outros seres muda conforme a perspectiva, e as perspectivas não são fixas, né? Elas são variáveis. Bom, tem outros casos ainda que vale a pena. Deixa eu discutir, a gente pode fazer isso na discussão na quarta-feira. E a gente tem a discussão das implicações filosóficas disso, né? A gente tem aqui uma reflexão sobre, a gente pode refletir sobre significado e perspectivas. Primeira coisa que é importante salientar é que esse caso é um caso assim que deixa muito explícito o fato, né, da gente ter perspectivas, né, e que há esquemas, digamos assim, conceituais muito diferentes dos nossos. E ele produz dificuldades na tradução. Então, choveu para mim amana ubevi. Como é que a gente traduz isso? Amanhã ubevi. A gente pode traduzir como está chovendo para mim, que é uma tradução mais literal, digamos assim. Mas a gente pode também, mais literal, mas mais difícil para nós. A gente não diria isso em português, né? Então, numa tradução, às vezes é que a gente tem que pesar, né? O que a gente vai traduzir quando a gente está traduzindo uma expressão que é muito estranha, que não faz muito sentido para nós. A gente tenta dizer o que essa pessoa diria se estivesse falando a nossa língua portuguesa. Então, se estivesse falando a nossa língua, ele não diria choveu para mim, diria está chovendo, ou choveu. E a gente acrescentaria uma nota de rodapé, talvez, explicando, né, a concepção que eles têm de chuva, a concepção perspectivista. Então, aqui a gente tem duas traduções possíveis. Está chovendo para mim, ou está chovendo, ponto. Mais uma explicação, uma nota de rodapé. Então, só que o significado de está chovendo e o significado de está chovendo para mim são diferentes, né? Porque está chovendo para mim implica que a chuva é chuva apenas na minha perspectiva, que na outra perspectiva pode não ser chuva. E se eu digo está chovendo, ponto, isso sugere uma concepção mais objetivista assim, da chuva, né? Então o significado de está chovendo e está chovendo para mim não é exatamente o mesmo. Então isso pode ser um caso, eu acho, da chamada tese da indeterminação da tradução, que foi proposta pelo filósofo americano Willard Quine na meados do século passado. A mesma coisa com relação àquela outra frase, Yawara Ishe, sou uma onça. Isso é uma maneira de traduzir. Outra maneira é, eu estou vendo como uma onça, eu assumi a perspectiva de uma onça, né? Então, eu penso que quando a gente está lidando com frases que são traduzindo frases de uma linguagem que usa um esquema conceitual muito diferente do nosso, a tradução é mais indeterminada. E então não tem assim, a gente não tem como dizer no fundo o que eles querem dizer é isso ou é aquilo, né?
será que o que ele quer dizer é está chovendo ou está chovendo para mim? Num caso, são opções de tradução, né? E a mesma coisa vale quando os indígenas traduzem o que nós estamos dizendo, né? Então, o que nós estamos dizendo pode ser traduzido para as diversas línguas que eles têm de modos diferentes. Então, isso mostra que também no nosso caso, né, não tem assim um significado último daquilo que eu estou pensando, que eu estou dizendo quando uso certas palavras, que que as mesmas palavras podem ser interpretadas de maneira diferente, traduzidas de maneira diferente, e servir propósitos parecidos, né? Então, a gente pode dialogar e negociar, fazer comércio, trocas, enfim, fazer o que quiser com as palavras, sem que elas necessitem ter uma significação fixa, né? Elas podem ser interpretadas de várias maneiras, mas servir os mesmos propósitos, por exemplo, para descrever se está chovendo ou não, para falar do que eu estou comendo ou não estou comendo, e assim por diante. Então, essa é a tese da indeterminação da tradução. Bom, de novo, eu vou retomar esse assunto na discussão, tá? Mas eu queria antes fazer umas reflexões mais agora sobre a ideia mesmo de perspectivas. Então, isso fica para o próximo vídeo.